tá aqui no countdown, tá contando. Ó, o Marcelo Fanta, teu parceiro, já tá lá. É isso mesmo. Ele tá fazendo, ele é parceiro meu na mentoria lá. É outro legal. operador de opções também, muito bom. Legal. Não tive o prazer ainda. É outro operador de opções também, muito bom. Legal. Não tive o prazer ainda. E agora ele tá com delay. Legal. Operador de opções também, muito bom. Legal. Tá fazendo áudio? E agora ele tá com delay. Legal. Você tem que fazer o seguinte, você tem que tirar o volume do YouTube. Você está escutando o YouTube aí? Agora ele está com delay. Você tem que fazer o seguinte, você tem que tirar o volume. Agora ele está com delay. Pronto, é só desligar o YouTube que vai funcionar. Tá, eu tirei o som. Não, desliga o YouTube, desliga All Together. Ou tira o som, aí fica legal. Se não começar dando problema, o negócio não é de verdade. Não, eu tirei o som do YouTube, mas se tu olhar no YouTube, ele está dando um delay aqui da gente. É só que tem que dar um delay mesmo, tá ótimo. Tá bom. Ótimo. Então, vamos lá. Fala, galera. Estamos aqui hoje para gravar mais um episódio do nosso podcast. Como é que é o nome do nosso podcast, Bruno? Business of Making Money. Por que você escolheu esse nome para o nosso podcast? Porque business de falar sobre make money já tem 1 milhão. O pessoal que faz dinheiro só tem a gente, o Carlão e mais uma meia dúzia espalhada pelo mundo aí. Lá no Clube do Investimento, então a galera só faz dinheiro lá no teu Discord. Só no meu não, mas tem do Carlão o pessoal também faz, tem outros que fazem. Mas a moda, a coqueluche do momento é falar sobre ganhar dinheiro e não fazer nada. É ficar teorizando eternamente e nunca chegar no... Não, mas o nome do nosso podcast diz jus ao que a gente faz. Bruno, nós temos um convidado aqui com a gente hoje, que é um convidado muito especial. Ele faz também praticamente o que a gente faz aqui nos Estados Unidos, o que o pessoal lá do Clube do Investimento faz. Nosso convidado de hoje é o Carlos Júnior. Ele é aposentado da Reserva da Marinha do Brasil, é de 27 anos. Olha, hoje ele é trade em opções no Brasil, vive do mercado financeiro lá no Brasil. Ele é de Rondônia, quase fugindo do Brasil já, hein, ô Carlos? O Carlos também tem um canal no YouTube que ele fala sobre trade em opções, que o canal dele se chama Carlos Júnior Merenda com opções lá no YouTube. E, Carlos, seja muito bem-vindo. E eu conversei muito com o Bruno, eu queria muito te trazer aqui para o nosso podcast, porque a gente tem no nosso clube, no nosso grupo do WhatsApp, lá no Discord, a gente tem muito pessoal do Brasil que fica muito encantado com o que a gente faz, com o que o clube aqui oferece, né? E eu sei da tua parceria aí com o Bruno, e o Bruno passou para mim que você é uma pessoa maravilhosa. Eu queria muito alguém que fizesse trade em opções no Brasil para poder falar um pouquinho aqui para o nosso pessoal, poder falar um pouquinho aqui para a nossa galera, sabe? Como que é. Então, tá aí, Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso 4º episódio do podcast. Boa noite a todos aí. Para mim é um imenso prazer estar aqui com o Bruno, com você aqui nessa live. Estou muito feliz de saber que tem vários brasileiros aí nos escutando, nos ouvindo, né? É maravilhoso, maravilhoso. Vai, Brunão, começa. Sou eu. Não, Carla, olha só, realmente, eu te acompanho lá no nosso grupo de WhatsApp, a gente se conheceu por acaso, e como você sabe, Karina sabe, mas talvez quem esteja ouvindo a gente não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos já há muitos anos, vai completar agora, eu vou fazer 22 anos que eu moro aqui, e a minha experiência com o mercado financeiro foi sempre aqui. Eu trabalhei em banco de investimento aqui, comecei a operar opções em 2004, 2005 comecei a aprender. Então, eu tive assim, o privilégio e desprazer de passar por várias crises financeiras que tiveram nesses últimos anos, mas eu estava assim, eu não tinha referência no Brasil sobre opções. Quando a gente começou esse propósito todo do Clube do Investimento, esse tipo de informação para a comunidade brasileira, e eu nunca tive, ainda não tenho, e não terei
pretensão de ser algum tipo de personalidade de internet, nada disso, não é esse o meu propósito. Eu queria ter algum tipo de referência para poder até as palavras me fugir em português, os termos. Então, eu comecei a procurar e, para ser muito sincero, eu não fiquei nem um pouco impressionado com as pessoas que eu encontrei a princípio. Tinha gente que falava que um era mestre de não sei o que de opção. Eu achei assim, sabe... Eu tenho uma coisa comigo, se você vai explicar um assunto e a sua explicação é altamente complicada, é porque você realmente não conseguiu, você não entende ao ponto de você conseguir facilitar para as outras pessoas. Então, eu escutei eu comecei a procurar no Brasil, e os caras que eram os experts em opção, eles não me passaram nada sabe, não senti nada que eu achei que fosse proveitoso para o pessoal, que eu pudesse falar assim, olha, isso do jeito que eu faço no Brasil, faz assim, se você não conseguir fazer aqui comigo, você pode falar para esse cara. Então, quando eu cheguei lá no grupo lá que eu te conheci, o Dante, o Fanta, sabe? Aí que eu comecei a ver que tinha gente que realmente que operava, que sabia do que estava falando e sabia o ponto de simplificar, porque expert consegue simplificar. E eu fiquei super contente, a gente tem falado, a gente tem se comunicado desde sempre, então eu sou super feliz de estar com você aqui. Quero te dar os parabéns, porque eu vi também a evolução do seu trabalho que você faz, e da importância de desmistificar opção para as pessoas. As pessoas têm a impressão... eu gosto de dizer que as opções elas não são intuitivas, elas não são necessariamente difíceis, mas elas não são intuitivas. Você está indo contra a sua lógica natural. Mas depois que você consegue quebrar essa primeira impressão, e você tem pessoas como você, como a turma que eu citei, é uma vantagem assim inexplicável. A gente fala assim, às vezes a gente fala algumas coisas assim, é bom demais para ser verdade, e a opção é uma dessas coisas da vida, que ela é boa demais, mas é verdade. Então, bem-vindo, e eu estou aqui, a gente está aqui doido para aprender mais sobre a opção no Brasil, sobre o mercado brasileiro, com a dinâmica toda do mercado brasileiro. Então, essa é a minha primeira pergunta. Como é que você está vendo esse momento? Porque a gente está numa crise financeira, mais uma vez, no mundo globalizado, que ela afeta norte, sul, leste, oeste, onde você... como é que você está vendo o mercado hoje e qual a perspectiva que você tem para os próximos meses, anos, até a gente consegue prever? Beleza, Brunão. Então, mais uma vez, boa noite a todos aí que estão nos escutando, né? Ou que vão nos escutar, já que vai ficar gravado, isso é ótimo, né? Então, é o seguinte, primeiro eu vou fazer uma breve história das opções aqui no Brasil, para o pessoal entender, né? Sempre foi um mercado muito fechado. Só alguns fundos de investimento, fundo Petros, fundo de Vale, fundo da CSN, que ficava operando, instrumentando as opções entre eles. Uhum. E quando nós viramos para o ano quando houve a queda de um presidente da República, né, em 2016, da Dilma Rousseff, nós tivemos, sem querer, vamos dizer assim, sem querer, uma ideia que nós íamos ser um país mais liberal do que social-democrata. Então, o que foi que ocorreu nesse momento histórico? Vários fundos de investimento começaram a acrescentar ações nos chamados fundos de multimercado. Eles começaram a ter uma expansão no Brasil nessa época. E, com isso, os fundos de investimento precisavam instrumentar para proteger as ações dos clientes que estavam investindo no fundo, precisaram instrumentar com opções, né? Então, para você ter ideia, na crise de 2008, a gente não operava put no Brasil. Uau. Não existia operação de put, tá? E que desperdício, hein? Pois é. E quando deixaram operar put, era aquilo, o que é isso? Como você faz isso? Aquele conceito básico era o mais difícil de entender como é que a gente ia instrumentar, porque a gente não tinha o costume. Era como se fosse uma criança que quer aprender a andar. É difícil, ela tem força de vontade, mas para aquele início não dá para... Entendeu? E aí as pessoas ficavam até com muito medo disso aí. Então, depois que veio os fundos de multimercado, com muita intensidade para cá, porque agora o Brasil vai dar certo, agora a gente vai privatizar as empresas, aquela velha história de sempre, né? E que vai acontecer isso, acontecer aquilo. Então, o que aconteceu? Foram oferecidos fundos de investimento com estatais que possivelmente iam ser privatizadas,
novos IPOs, né? Então, isso começou a trazer as opções, assim, começou a abrir meus olhos para as opções. Enquanto eu fui muito criticado aqui no Brasil, porque eu gostava de operar opções que chamavam de baixa liquidez, né? Só que, na minha opinião, são os melhores papéis para operar, porque eles trazem para a gente um direcional, uma formação de preço mais interessante, até porque ele não vai sofrer a volatilidade que sofre em função do petróleo, do minério de ferro, né? Então, o Brasil começou a engatinhar nas opções de 2016 para cá, vamos dizer Caramba! Assim. Praticamente foi esse entrave que nós tivemos. Eu tive que enfrentar muita crítica, cara. Eu saí de vários grupos de WhatsApp, tinha gente que dizia que eu estava operando vento. Está operando vento, não sei o quê. Aí dizia, meu irmão, eu não vou perder meu tempo com isso, porque parece que quando a gente fica perto de perdedor, a gente acaba ficando perdedor, porque a gente perde as oportunidades de fazer, de montar operações, porque alguém está dizendo que o mundo vai acabar, né? E as opções, justamente, né, para dar solução para esses perdedores, né? Por exemplo, quando teve em 2008, né, lá aquele americano, né? O americano não, aquele rapaz que criou aquele instrumento que foi uma opção no grande aposta, né? Foi a minha maior inspiração para operar put. Foi que quando eu vi o filme, depois que eu comecei a operar put, foi que eu fui entender o que é que ele fez, né? E ele me mostrou ali que comprar opção é aposta. Você tem que saber muito, 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 muito bem o que está fazendo, tem que ter um conhecimento muito técnico e algumas informações privilegiadas, para poder colocar aquilo ali em questão, né? Que é o caso dos fundos, né? Os fundos de multimercado, eles protegem a conta dos clientes com compra de put, né? Então, eles protegem para aquilo ali, se der alguma coisa errada, eles saem da operação com uma perda pequena. Minimizada. Então, foi olhando o banco de opções, Bruno, que me deu a inspiração de operar ativos de baixa liquidez, né? E depois também eu descobri que book vazio é book vazio para mim e para você. Mas para eles, está todo mundo acordado ali dentro com os robozinhos trabalhando, né? Inclusive, isso faz parte da mentoria, né? Que eu estou passando para os brasileiros. Você precisa falar um pouquinho sobre isso para a gente, sim. Mais na frente, né? Então, assim, voltando à pergunta, como é que você está vendo a economia brasileira? Eu estou vendo, eu estou menos pessimista. Eu estou vendo a economia brasileira como oportunidade, se o cunho político não atrapalhar, né? Porque nós sempre vivemos chacoalhado aqui. A economia lá estava andando bem na Europa, nos Estados Unidos, a Dilma estava inventando moda aqui. Aí nós ficamos para trás mais uma vez. Fora as demais décadas no passado, que não vale a pena citar, que fez o Brasil ficar atrás, né, dos países de primeiro mundo. Então, agora a gente está, na minha opinião, com a oportunidade, com a chance de poder mudar um pouco da nossa história. Mas a gente não tem político preparado para isso. Aqui nós vivemos uma social-democracia no Brasil, onde o penduricalho é ferramenta para cunho eleitoral. Então, a gente, infelizmente, costuma injetar dinheiro na economia, dinheiro fake, dinheiro fabricado no BC, né? Sendo que uma das vantagens que nós estamos tendo aqui no Brasil, que a gente não chegou ainda a fabricar dinheiro a nível de ultrapassar o nosso PIB, né? Então, a gente está aí a 80% controlando dívida, né? Isso graças a um governo que todo mundo não quer que volte, eu também não gostaria que voltasse, mas no governo do Lula, né? Nós fizemos as reservas cambiais que nos protegeu dessa crise que teve em 2020, né? O nosso cheque especial, que chegou a valer R$ 1,60, foi para R$ 6, que é o nosso caixa, né? A reserva de dólar do Brasil, e nós conseguimos proteger o nosso patrimônio aqui dentro com essa reserva cambial que foi feita nesse governo, né? Anterior. E nós temos um Banco Central hoje que eu acho muito capaz, muito inteligente, né? O nosso Roberto Campos é um homem que conhece muito a economia, e com todos esses penduricalhos políticos, com todas essas manobras de fazer isso, fazer aquilo, ele conseguiu ser um excelente defensor do nosso Banco Central, na minha opinião, tá? E conseguiu, inclusive, a autonomia do Banco Central relativa, né? Tivemos várias evoluções aqui, como o PIX, como ferramentas que baratearam o custo do setor financeiro, né? O setor financeiro ficou mais competitivo, né? E
o nosso maior problema aqui também é a inflação. Como vocês estão passando aí, só que nós já somos um país acostumado com isso. Especialista em inflação, é verdade. Exatamente. Então, a gente vai se ajeitando. O brasileiro é aquele cara que, vocês foram do Brasil, o brasileiro é aquele que sabe viver, ele sabe se ajeitar, vamos dizer assim. Mas o que me preocupa aqui no Brasil, na economia, é que o nível de pobreza está aumentando, a renda está caindo, né? Então, as pessoas não sabem muito o que fazer, porque a gente percebe que a luz está muito cara, que os serviços essenciais estão comendo a renda. E aí a gente vai aquecer como a economia dessa forma, né? Aí vem o governo com esses socorros, com essas injeções de dinheiro fake na economia. Acredito que os Estados Unidos também fez isso aí por um determinado tempo, ainda está fazendo. Mas os Estados Unidos tem um lastro, né? O dólar é o lastro americano, né? Então, eles podem produzir dinheiro e depois retirar do mercado. Mas, Bruno, eu não vejo com tanto pessimismo como muita gente está vendo, né? Por exemplo, quando eu vou trazer isso para o mercado de opções, a gente percebe que tem sinais, por exemplo, aqui, que as operações de opções call, elas estão com um valor de prêmio muito maior que as puts, né? Então, hoje, vender put no Brasil não é um bom negócio, de longo prazo. Era um ótimo negócio, quando a gente tem uma crise. Tá? Sim, quando a coisa começa a se estabilizar, vamos dizer assim, em termos de preço, que a gente ainda está com os preços muito achatados dos ativos no Brasil, para mim tem muita coisa barata aqui, mesmo em véspera de eleição, e com a economia ruim, com coisas que podem vir a acontecer, a gente não cresceu, a gente não acompanhou os mercados da Europa, dos Estados Unidos, as bolsas, não acompanharam. Sim. Então, a gente ainda está com valores de ativos que estão até abaixo do valor patrimonial e que estão dando lucros até maiores, entendeu? Em relação a anos anteriores. Então, isso me tranquiliza um pouco com o mercado de capitais. Com a economia brasileira, eu acredito também que outros países, como a Europa, os Estados Unidos, devem estar olhando um pouco para o Brasil, sim, né? Porque o Brasil, ele é como foi igual com uma vacinação. O Brasil, ele é mais expert em soluções de inflação e de vacinação, entendeu? Ele é mais expert, porque ele sabe conviver com isso, como eu te falei. Então, o brasileiro, vamos dizer assim, ele vai reclamar menos se a gasolina continuar subindo. Você vê que durante esse período todo, que a gasolina quase dobrou de preço aqui no Brasil, você quase não viu protesto. E o Brasil era um país de protesto. Quando a gasolina chegou a R$ 3,50, estava tendo passeata aqui, né? E agora a gente está com ela a R$ 8,00 em alguns estados, ninguém está falando nada. Então, a gente se acostuma com essas coisas, né? Por causa dessa social-democracia. É por causa do processo civilizatório do Brasil que faz a gente, parece que fazer de conta que nada está acontecendo. Né? Que aí o Estado entra, né? Fazendo o assistencialismo por mais pobres. Você sabe que uma previdência aqui no Brasil, um funcionário público vai nos Estados Unidos, se não tiver dinheiro, ele diz assim, vá para sua casa, também você não recebe. Aqui é o contrário, aqui tu falta e tu recebe. Né? Aqui não tem isso. Então, assim, o assistencialismo brasileiro, em um momento, ele vai estourar. Né? Tem sido uma âncora nesses anos todos, é verdade. Exatamente. Então, esse penduricalho é que incomoda. Pô, você tem ideia, cara? Eu trabalhei 27 anos nas Forças Armadas. Aí, nos Estados Unidos, 22 anos para ir para a reserva remunerada, né? E eu, daqui a tempo de fora, quando eu averbei o meu tempo total, foi 33. Você acredita, cara? Quando eu recebi meu primeiro salário, depois que eu parei de trabalhar, aquilo me incomodava. Eu dizia, caraca, eu vou receber esse dinheiro aqui sem trabalhar. Isso me incomodava, porque eu sou liberal na minha... Mas esse é diferente. Foi com muito sacrifício. Só que existe aquela adaptabilidade. Né? Então, ainda tem isso. As opções me ajudaram a completar o que estava faltando, me deram um trabalho, um novo trabalho a fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho, antes que fuja aqui minha memória, a idade já está, as barbas brancas já estão pegando. Você falou que o premium, então quer dizer que o premium para você vender put hoje no Brasil não está convidativo. Não está. Para longo prazo, mas vocês, porque o vencimento de opção daí é europeu, é mensal, certo? Você só pode exercer no vencimento. É isso? Isso. Então, você está... Então, eu não sei se vocês falam prêmio também. É prêmio também, né? O que você recebe.
Sim. Então, o prêmio do put, de um modo geral, é mais baixo do que era antes. Muito mais, porque o que acontece? Você sabe que a taxa de juros influencia nas opções, você não está acostumado com isso. Porque aí a taxa de juros, por mais que ela vá a 5, para nós 5 é ficha, não é nada. De criança. Para você é muita coisa. Então, elas influenciam nas opções. Então, vamos te explicar na prática o que está acontecendo hoje nas opções. Você sabe que as opções têm um valor intrínseco e extrínseco, né? O que está acontecendo? As opções longas, quando a taxa de juros sobe, nós já estamos aqui com quase 13% de taxa de juros, tá? Então, o que acontece? Quando você vai olhar no book de opções, uma opção com vencimento para um ano e meio, você vai perceber que quase todas estão sendo negociadas abaixo do valor intrínseco. Então, você está dando um tiro no pé. É vantajoso para o comprador de opções. Aí ele virou o jogo. Porque ele tem duas vantagens. Uma, porque a gente tem uma estabilidade e tem uma surpresa com a eleição e com a economia. Como é que vai ser a condução da economia em 2023 com o novo governo? O que é que esses caras vão mudar tanto? A gente não sabe. Então quem está comprando put no Brasil pode ter, sim, uma grande vantagem e um grande prêmio daqui para frente. Vai que o cara entra aí e invente por exemplo, o Ciro Gomes aqui, ele queria limitar a oferta de título público. Quer dizer, você imagina você segurar isso, o cara que está com dinheiro aqui vai pensar que não vai receber. Então, vai ter uma avalanche de saída do Tesouro Direto, assim, bilionário ou trilionário. E aí você vai bancar como isso, se você sabe que é através de rolagem que o Tesouro sustenta essa pirâmide financeira. Né? É uma pirâmide financeira o Tesouro do Brasil. Não sei como é que funciona nos Estados Unidos, mas aqui é uma pirâmide financeira, cara. Quando o Banco Central resolveu baixar os juros, foi maravilhoso para as opções put. Era o melhor dos mundos. Nós chegamos a ter uma taxa fake de 2% ao ano. Então, o que aconteceu com as opções? As vantagens eram incomensuráveis, cara. Foi o melhor ápice, eu chamava de era das puts. Foi a era das puts brasileira. Foi de março de 2020 a maio de 2021, né? Então, só que, infelizmente, foi começando a ser deteriorado o cenário quando começou a aumentar a taxa de juros. Então, hoje, o ideal seria, vamos dizer assim, entre aspas, apostar numa compra de put longa do que numa venda de put. Quer dizer, você já começa perdendo. Você já começa perdendo. Imagina você se imagina vendendo put longa abaixo do valor extrínseco? Mas ô Carlos, essa compra de put longa que você fala é o cover call que a gente fala aqui ou o cash security put? Não. Tá comprando. A gente chama isso de um leap call. Um leap put, no caso. Um leap. É você botar a data lá para frente. E qual seria a vantagem, Karina? Seria o seguinte: você imagina você comprar uma put de um ativo que hoje está sendo negociado, por exemplo, a R$30 aqui no Brasil. Certo. A R$30. Aí você vê uma put para daqui a 2 anos no strike 30, num preço sendo vendido, vamos dizer, quase que no 0 a 0, de baixo, valor baixo de prêmio. Então, você imagina você comprar isso quando tiver algum ajuste, que aqui a gente pode falar depois da diferença, né? Que aqui tem ajuste do strike. Isso é uma vantagem que nós temos no Brasil que vocês não têm aí. É uma grande vantagem. Então, esse ajuste ele pode te dar uma vantagem maior ainda como comprador. Tá? Em call input. Ele pode te dar uma vantagem muito grande. Tá? E quando o papel não tem ajuste, na verdade, para put é melhor ainda, porque você vai depender só do vol do ativo. Então, se lá na frente, tiver o cara que assumiu o poder ano que vem, ele chegar e fizer uma cagada num setor A ou B da economia aqui do Brasil, você está comprada numa put barata, que você teve um custo baixo, que tem validade longa, e que se ele fizer cagada no início do ano, você já vai poder ter um lucro bem interessante no início do ano. Entendeu? Então, você está pagando pouco por um bilhete que pode te dar um prêmio muito grande. Sim. Seria essa a tradução do instrumento, né? A vantagem e nessa mesma estratégia que tu usa, tu coleta o prêmio da mesma forma?
Bom, Karina, eu não sou comprador de put e não sou comprador de call, tá? Toda vez que eu tentei fazer isso, eu me dei mal. Mas devido a esse novo cenário, você sabe como é que é. O Bruno também sabe, você deve entender isso aí também. As opções, você tem que ter uma capacidade de ser democrático e liberal ao mesmo tempo. Por quê? Essas duas coisas têm que dar. Você tem que saber mudar e você tem que saber se encaixar na onda do mar. Né? Se o cenário mudou e está te dando vantagem de alguma forma, você tem que se adaptar àquela vantagem. Então, 100%. se eu posso ter uma vantagem segura e interessante, que vai aumentar a minha probabilidade de ser vencedor na operação, eu posso sim comprar uma put, porque o cenário brasileiro está pendurado também. Talvez não do mesmo voltar aí fora, mas ele pode te dar uma vantagem. Então, eu já começo a estudar isso e ver a probabilidade do efeito positivo para mim, tá? Sim. Então, é isso que eu estou começando a fazer agora, né? Porque como tem eleição e vai chacoalhar, de repente, se eu comprar uma put longa, para 6 meses, 1 ano, eu posso tirar uma vantagem muito grande, ainda posso proteger meu capital mais barato, eu posso fazer um seguro mais barato, tá? Porque quando todo mundo quer proteger capital aqui no Brasil, faz exatamente o contrário, quer comprar quando está muito caro. Aí começa as corretoras a dizer, compre BOVA11, que vai proteger sua carteira. Né? O BOVA11, para quem não sabe, aí nos Estados Unidos, é o conjunto das ações de primeira linha da Bolsa. Tá? Okay. Estão todos juntos, né? Está todo mundo ali dentro. E aí você vai ter uma razão e proporção fácil de calcular em relação à sua carteira. Entendeu? Qual é o capital que você... Só que quando eles recomendam isso, normalmente as puts estão muito caras, porque eles provocam uma maior procura. E a lei da oferta e da procura está em todo o mercado, né? Então, as puts começam a ficar mais caras. Engraçado que eles querem fazer isso no período que a taxa de juros está baixa, favorecendo o vendedor de puts. Então, foi por isso que eu me dei muito bem nesse período, né? Então, agora está o contrário. Se a oferta tivesse grande, se o pessoal estivesse procurando put, não estaria sendo negociada abaixo do valor extrínseco. Lógico que não. Não. Intrínseco, desculpa, intrínseco. É oferta e procura, sem dúvida. Entendi. Mas, Carlos, tu já vem de um portfólio de investimentos e aí você passou, quando você se aposentou, você passou para a estratégia de opções ou você simplesmente já entrou nas opções e conseguiu já tocar a tua vida ali? Tá, então, um negócio que eu sempre fui um cara, vamos dizer assim, que assim, eu sempre gostei de fazer o tentativa e erro. Então, para quem entra no mercado como eu, um inocente, o que é que a gente quer? A gente quer acreditar nos canais de YouTube, nos caras do relatório, do cara que é especialista, que tem terno e gravata, que ele sabe muito mais do que você, porque ele tem muito mais estudo, e você começa a cair nessa, né? Nessa escadinha de queda livre. Você vai caindo, assim, vai fazendo zigue-zague de baixa, porque aí você começa a achar que o cara sabe mais e você sabe de menos. Então, eu procurei ver o day trade e eu não me dei muito bem com essa operação no Brasil. Com opções dá para fazer legal, opções cobertas, você brinca no day trade se você quiser, tá? Sim. É ótimo para isso, coberto. E agora, já no day trade com ativo, eu não me dei muito bem, porque eu fiquei do lado dos perdedores. Eu fiquei na parte dos 5% ou dos 95% dos perdedores. Então, eu abandonei essa tática, né? E eu conheci opções primeiro, só que eu fui um cara idiota. Por que eu fui idiota? Porque eu achava que o que eu ganhava com opções, taxa de 1% a 3% ao mês, era muito pouco. Mas eu tinha uma justificativa para a época, porque aqui a taxa de juros estava 26% ao ano. O que é que você vai pensar em ficar instrumentando opção no lugar que só tem Vale, Petrobras de liquidez, há 10 anos atrás, para ficar tentando tirar 1% a 3%, se eu tinha uma taxa Selic aqui, um Tesouro Selic me pagando 26% ao ano. Então, não me interessou. Então, eu criei um abismo em relação às opções. Quando as coisas começaram a mudar, como eu falei, o momento histórico mesmo começou em 2016. Quando eu comecei a perceber que tinha vários fundos de investimento criando multimercado, aumentando o portfólio em renda variável, aí aquilo começou a me chamar a atenção, né? Porque a crise de 2020, ela me deu uma percepção muito grande disso aí. E quando teve a queda aqui no Brasil, que muita gente foi pego de calça riada, inclusive eu,
né? Eu percebi uma coisa, Bruno, muito parecida com o que está acontecendo agora. Quais são as semelhanças de 2020 com hoje na Bolsa de Valores? Justamente o valor das opções put começaram a ficar fracos e o valor das opções call começou a ficar forte. Então, isso era um descompensado, estava descompensado. Então, para você ganhar dinheiro com opções put, você tinha que vender na linha do dinheiro. Olha o perigo. E eu fiz isso. Então, quando o mercado caiu, eu estava, por exemplo, vendido numa ação, não sei se você já ouviu falar, na Eletrobras. Inclusive, estão querendo fazer a desestatização, né? A famosa privatização meia-boca. A privatização meia-boca, que é o que a gente está fazendo aqui. Aquilo que é fake news, essa privatização, para mim, né? Uhum. Então, foi o que aconteceu. A Eletrobras, eu estava vendido num strike de put a 35, ela foi no 17. Então, você vê, foi uma desvalorização de mais de 50%. E naquela época, o que acontecia, cara? Ninguém sabia rolar, o cara achava que distante do preço não conseguia fazer a rolagem. Aí, cara, eu disse, puxa vida, eu tô ferrado, cara. Eu tô ferrado. Aí, o que foi que aconteceu, Bruno? Eu fui estopado em algumas operações, Aí foi o seguinte, foi uma cagada que acabou me ensinando uma das minhas estratégias. Foi uma cagada dessa. As corretoras que me estoparam, eu tive que fazer um empréstimo para me cobrir o que foi estopado. Olha aí o chato que foi. Porque eles me estoparam no preço lá em cima, eles me sacanearam. Eles fizeram o seguinte, eles fizeram a compra da opção para zerar a minha posição num preço infinito, lá em cima, tá? E tem uma pegadinha nisso aí. Qual é a pegadinha? O preço que você coloca para comprar, por exemplo, se você consegue comprar uma opção aqui para encerrar uma posição a R$5, se você colocar 7, o robô que está configurado para comprar exatamente no preço que você está ofertando. Então, se você errar o dedo, você paga 7. Então, o que acontece, cara? Os caras fizeram essa sacanagem. Eu não estou acreditando nisso. Cara, foi. Mas, Carlos, mas tu já não tem que deixar um valor de garantia ali? Tem, mas imagina o seguinte, você tem um valor de garantia. Sim. Só que eu cometi um erro, eu também errei, tá? Eu cometi um erro, eu deixei ações em garantia. Então, quando as ações desvalorizaram, elas puxaram a minha calça. Mas você deixou ações para Proput? Sim. Eles deixaram, pois é. Então, aí isso é uma das falhas. Por isso que eu me corrigi muito em 2020. Isso que foi o bom de ter acontecido. Mas isso sabe o que é, Carlos? É a gente querer começar a entrar no mercado de opções sozinho. Não ter ninguém para ajudar e achar que a gente sabe fazer. Foi o meu caso. Porque tu viu o vídeo no YouTube, porque tu viu lá o fulano falando, então eu vou fazer e a gente só se ferra, cara. Exato. Aí, qual foi o ganho que eu tive com isso? Mas, para mim, os R$30 mil que eu tive que colocar, ele já me rendeu, acho que 3 vezes mais esse valor. Por quê? Porque o aprendizado me fez pegar esse dinheiro de volta, e é como se eu tivesse pagado um curso de 30 mil. Tá? Foi isso. Curso caro, hein, meu camarada? Caríssimo. Mas foi uma lição que inclusive, eu vou passar isso na mentoria para os meus alunos, né, lá para o meu mentorado, porque foi o que me salvou. Foi esse erro, esse cair no abismo. Eu me senti como José do Egito, que foi jogado no buraco, ele olhava para aquele buraco, ele sabia que não tinha como ele sair dali, só se alguém ajudasse ele. E quem ajudou para mim foi o divino, foi o Papai do Céu, que me deu muita luz, porque eu não tinha ninguém para me apoiar e eu consegui sair de uma forma única, entendeu? E gloriosa. Por quê? O que foi que aconteceu, Bruno? Uma corretora, que eu estava na mesma operação da outra, eu estava menos alavancado, bem pouco. Então, quando o mercado caiu, ela não me estopou, porque eu tinha margem. Então, quando eu olhei aquilo ali, que eu disse, meu Deus, o que eu posso fazer? Então, eu posso pegar um capital, jogar ali e zerar a margem. E não estopar a operação. Eu vou manter aquela operação, porque eu quero ver o que é que vai acontecer. E aí, Bruno, foi quando eu comecei a descobrir que esses fundos de multimercado, lá para 2022, 2021, estavam
fazendo as rolagens. E ninguém tinha vista para isso. Por isso que eu digo que foi o Papai do Céu que me iluminou e que me deu essa luz, tá? Porque eu comecei a perceber esses movimentos. E aí, cara, quando eu via os caras fazendo, eu não vou fazer também. Então, por isso que o meu método foi na tentativa e erro, foi na prática, foi na porrada, entendeu? Então, o meu escudo, o meu flanco, tinha que ser resistente o suficiente para me poder apanhar, cair e me levantar. Então, foi isso que aconteceu, tá? Eu vou te falar. Foi maravilhoso. Eu já te admirava antes, agora eu te admiro muito mais, porque eu vou falar uma coisa. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem, assim, como tudo, você tem que tudo botar no seu contexto, de vantagens e desvantagens. Uma das vantagens que a gente tem, isso foi uma coisa que aconteceu por causa de 2008. 2008 foi um momento assim, ruim para a economia geral, para o consumidor, porque a gente confunde o mercado financeiro não é economia. Os políticos gostam de falar, América nos Estados Unidos, que o stock market está subindo, como se fosse algum reflexo, mas para o Zé da Silva aqui, o John Smith, sabe, ele continua morando num casebre no interior de algum lugar, sabe, no Alabama. Então, o mercado financeiro não é economia. Então, foi um momento assim, muito a gente chama aqui de come to Jesus moment. Todo mundo repensar a estratégia de investimento, como é que o próprio mercado deveria se comportar. Tudo bem que como sempre, no final de tudo virou pizza, ninguém foi para a cadeia, nem sabe. Mas teve algumas coisas que foram revistas e melhoraram. Então, aqui, eles limitaram muito a capacidade que um investidor, um retailer, uma pessoa como nós, consegue se expor a risco, entendeu? Então, por exemplo, aqui a gente não consegue, eu não consigo vender um put se eu não tiver coberto. Não tem essa opção. Aliás, existe essa opção. Essa opção, você tem que pedir um requerimento, os caras vão filtrar a sua vida. É dificílimo, não é de fácil acesso. Da mesma maneira quando você vende, porque aqui você vende um put baseado em cash, no seu dinheiro, no seu valor, a gente chama em inglês cash secure put, right? Eu sei que é coberto aí, eu não sabia que você podia cobrir com estoque, aqui a gente só pode cobrir com cash. Então, se seu strike é, sei lá, 20, então você precisa ter 2.000 e that's it. Se você tem uns 2.000, você faz a operação. Então, aqui a gente tem essas... Você está protegido de você mesmo, entendeu? Você está protegido. Então, o que vocês... A alavancagem do jeito que funciona, eu não sei se ainda funciona, mas me parece que sim. Aqui, os caras falam assim, não, nem tenta. A própria corretora não deixa você fazer esse tipo de operação. Então, a gente ficou resguardado por causa de 2008. Porque, obviamente, você pode imaginar que o prejuízo foi assim exponencial para todo mundo, né? Mas isso que eu estou te falando, eu te admiro, porque eu estou falando para você, e eu tenho, assim, uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos anos, porque eu me sinto um dinossauro nesse assunto, porque quando eu comecei em 2004, até o YouTube não era tão popular assim, entendeu? Então, eu não aprendi nada no YouTube. Muito depois eu comecei a ter acesso, mas quando eu comecei não tinha isso. O que eu acho, assim, dificultou de um lado, porque você não tinha tantos pontos de referência, você tinha que comprar livro e ler, também o mercado era diferente, mas, ao mesmo tempo, você não aprende o que você não deve aprender, que é uma coisa que eu acho que é super importante, e mais uma coisa para quem está ouvindo e vai ouvir a gente, que a Karina falou, e que foi o propósito do Clube do Investimento, e é um propósito, e eu sei que isso ficou meio prostituído no Brasil, porque tem muita gente querendo levar vantagem, tem gente que é desqualificada a falar sobre esse assunto, mas a grande verdade é o seguinte, que isso se faz melhor se você fizesse comunitário. Você fazer isso sozinho, sabe? Você citou que está fazendo sua mentoria, sabe? Você tentar fazer isso só... Se eu tivesse... Eu vou botar da seguinte... Minha perspectiva, se eu tivesse que começar hoje, do zero, sozinho, eu não começaria. Porque tem muito dessas coisas que você falou que você teve um prejuízo de 30 mil reais. Tá? E graças a Deus, você foi iluminado, Deus te ajudou e você correu atrás, você conseguiu reverter. Mas para cada Carlos que teve 30 mil de prejuízo e conseguiu reverter, tem 1.000 Carlos que tiveram esse prejuízo e nunca mais voltaram. E você está falando, às vezes, Carlos, você está falando de uma vida inteira de saves, assim, tudo que você tem. E, olha, a gente está passando num período de tempo, guys, e eu sei disso, porque infelizmente eu tenho que conviver com isso, vira e mexe que as pessoas me procuram.
de gente que colocou assim, tudo que salvou a vida inteira, tudo que tinha de dinheiro, de palpável, de dinheiro, e botou no que era altamente especulativo em 2020, 2021, porque achou que aquela anomalia, porque foi uma anomalia, continua sendo, e eu espero, se tudo funcionar mais ou menos, a gente não vai ter isso nunca mais no nosso período de vida, isso não vai acontecer. Esse influxo de dinheiro que aconteceu em 2020, 2021, eu espero que seja, tomara que seja, uma vez no lifetime, numa geração, entendeu? Então, acho que essa testemunha que você está dando é super importante para as pessoas escutarem. Eu queria fazer uma ressalva, Bruno, quando você fala aí do que aconteceu em 2020, né? Assim, eu acho que você vai concordar comigo, ou parcialmente, né, ou totalmente. O que aconteceu? Esse instrumento de injetar dinheiro na economia que eles fizeram agora, em 2020, ele funcionou bem em 2008, porque a crise tinha uma outra composição. Era uma crise de alavancagem. Era uma crise de fundo de pensão que quebrou, que desapareceu, que o governo teve que socorrer. É diferente você usar o instrumento certo na época para tentar salvar a economia. Aqui no Brasil, injetaram dinheiro na economia, zeraram IPI, taxa, impostos, para manter emprego, para produzir mais, aumentar a capacidade de produção. Tanto é que o Brasil, em 2009, cresceu 7,7%, se eu não me engano. Só que esse remédio, como deu certo, o que fizeram? Não vamos criar nenhum, não. Vamos repetir o que aconteceu. É só a gente fabricar dinheiro que vai dar tudo certo. Só que quando se fala de gente, de pessoas, que foi o caso do Covid-19, é totalmente diferente a instrumentação. É muito diferente. Você tem que descobrir o que pode curar. É diferente. Esqueceram de tudo isso aí, que eles iam gerar uma inflação muito grande. Esqueceram que injetar dinheiro demais na economia sem precedente faz muito fluxo de capital ir para a Bolsa, né? Muita gente pega aquele dinheiro, joga na Bolsa ali, pensando que vai ganhar mais e cai a Bolsa toda, porque o cara tem que tirar em algum momento. Algum grande player está operando contra aquele dinheiro que está entrando, a gente sabe que funciona assim, que é assim. E aí, cara, quando cai, o teu dinheiro virou pó, tudo virou pó, e o cara que tinha o poder aquisitivo para investir na indústria, na empresa, não investe. E o Covid, ele bloqueou a economia real. Ele disse assim, você não pode trabalhar, você não pode abrir a empresa A, B, C, a gente não sabe qual é a cura disso aí, então não pode. Então, é diferente do que aconteceu em 2000, nada ficou parado. A única coisa que ficou parada aqui no Brasil foi assim, Bruno, os empréstimos, por exemplo, você ia querer pegar um empréstimo no banco nenhum estava emprestando dinheiro, estava todo mundo com o bumbum na parede. As instituições financeiras estavam aguardando qual era a orientação do Banco Central. Qual é a instrução? E a gente tinha um cara brilhante aqui, chamado o Meirelles, o nosso presidente do Banco Central, que foi o precursor da reserva cambial de dólar que nós temos hoje. Eu tenho o maior respeito por esse homem, até porque ele é um homem que opera no mercado de capitais, e o patrimônio dele, quando ele declarou que ele foi candidato a presidente da República, é de mais de 200 milhões. Então, é um homem que sabe o que está fazendo, sabe o que é melhor para a economia, né? E ele conseguiu fazer uma reserva cambial histórica aqui no Brasil. Isso independe de viés ideológico, a gente está olhando do lado profissional. Então, hoje nós não estamos pior economicamente, porque nós tivemos essa reserva cambial, né? E isso ajudou a gente aqui. Mas foram querer usar as mesmas ferramentas. Talvez nos Estados Unidos houve um exagero. Na Europa também houve algum tipo de exagero nessa injeção de capital. Aqui no Brasil, eu já achei que foi no início. Depois caiu a ficha. Agora estão começando a ir com os passos mais calmos. O problema do Brasil, Bruno, qual é? É alimentar a máquina pública com ela mesma. Se autoalimentar por si só e esquecer a população. Então, você vê, o cara está pensando em aumento, um cara que ganha 30 mil por mês aqui está querendo fazer greve porque está ganhando pouco. Enquanto tem um cara que está vivendo com R$1.000, está desesperado, não sabe se amanhã vai ter comida, e o governo está preocupado com o cara que o salário dele tem que ir de 30 mil para 35. Então, é complicado, entendeu? Mas, Carlos, o que você e o Bruno falaram, ainda hoje existe poucas pessoas que operam opções, pouquíssimo mesmo, que estão nesse mercado,
e que tem conhecimento dessa oportunidade também. É pouquíssimas pessoas que fazem isso, não é muita, apesar de hoje você ter, através das redes sociais e esses, né, que todo mundo fala de investimento e tal, e você, né, escuta o pessoal falar, mas são pouquíssimas pessoas, e realmente, assim, e das poucas que têm conhecimento, ainda diminui mais ainda as pessoas que ficam nesse mercado, que fazem isso. Eu, quando encontrei o Bruno, e o que ele me falou que ele fazia, ele falou, olha, o que eu faço é o mais difícil de tudo no mercado financeiro. Eu falei, como assim, né? Difícil. Então, assim, e até porque o pessoal, os investidores de buy and hold, que a gente fala, né, que tem os seus estoques de longo prazo, quando você vai conversar de opções, que hoje a gente opera opções e a gente ganha dinheiro no mercado financeiro através dessa estratégia, eles, eu não faço, não arrisco, continuo ali, mantendo ali. Eu não acho que sejam umas estratégias tão arriscadas para quem sabe fazer. Eu acho que tudo você tem que ter conhecimento e fazer, né? Eu não indico para as pessoas começarem a fazer sozinhas, por conta própria, ou porque viram um vídeo, ou porque, meu amigo está fazendo, eu vou fazer também, não sei o quê, né? Porque é muito fácil a gente chegar e falar, eu fiz isso e ganhei valor X, eu fiz aquilo e ganhei valor X, porque a gente acaba comentando nas suas rodas de amizade, e aí isso acaba sendo atrativo, né? As pessoas acham que é um dinheiro fácil, não é um dinheiro fácil, né? A gente tem que ter muito conhecimento, estudar muito, tem muita perca também. Você não só ganha, você perde, e você tem que ter o psicológico para isso, saber as suas perdas, saber o momento de parar. E como você falou, day trade para mim não dá, né? Eu faço só a longo prazo, se for fazer a curto prazo, não dá. E realmente não são para todas as pessoas, né? E mesmo que a pessoa talvez tenha um conhecimento de fazer, ela não tem psicológico para isso, para fazer, né? E além de psicológico, a paciência de você estar fazendo e você perde, né? Às vezes perde muito mais do que você. Então, assim, claro que hoje a gente tem, no nosso clube, a gente tem uma grande vantagem, porque a gente tem o Bruno, que é uma pessoa que tem um longo tempo de experiência, e quando a gente tem perdas, a gente, né, eu sempre falo que a gente vai lá chorar pro pai, né? Eu perdi, agora eu quero de volta. Mas é porque o problema maior sempre foi mais psicológico. Às vezes, eu já falei isso em alguns lugares, os caras falam assim, você não sabe o que você está falando, ou então é muito fácil que você está fazendo isso com 18 anos e falar isso, mas para quem está começando amanhã. Então, tem um monte de coisa que tem que ser pensada. Por exemplo, quase todo mundo que me procura, aqui na comunidade, porque eu quero fazer day trade. Eu falei, cara, você não pode fazer day trade. Day trade não é para você ainda, entendeu? Day trade é um processo de anos, eu diria de décadas. É uma coisa assim, porque mexe tanto. Você assim, quebrar o ovo e tirar de lá de dentro a técnica que você precisa não é difícil. O problema é você conseguir colocar na sua cabeça os processos que são necessários para você conseguir fazer isso constantemente. E tem uma outra coisa também, Karina, que isso eu acho que as pessoas que estão escutando vão escutar essa live no futuro. O que o Carlos fala em relação à opção, pode parecer que eu sou maluco, eu só estou falando isso para vocês dois, porque vocês sabem disso. Pode ter gente que vai escutar e vai achar que a gente está falando coisa de maluco, mas quando você sabe ser um vendedor de opção, e você tem experiência vendendo opção, não tem perder. Não tem perder. Você não perde vendendo opção. Se você sabe como é que a mecânica de vender opção, se você sabe rolar uma opção, e você não é um idiota que vai se desesperar e sabe, e começar, o mundo acabou, não tem perda. Em day trade tem perda. Em swing trade tem perda. Então, uma outra coisa também que é importante, eu sei que o Carlos sabe disso, você já sabe disso hoje, é o seguinte, você quer fazer qualquer coisa fora de profissional, amador, compra opção. Profissional vende opção. Agora, se você sabe unir essas duas coisas e comprar opção para fazer disso, o que eu falo, a minha experiência pessoal que eu posso falar para as pessoas é o seguinte, o meu salário, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho uma casa, eu tenho, sabe? Eu vivo disso, eu não tenho trabalho nenhum, eu não tenho nada, eu só tenho isso. Eu me pago vendendo opções. Então, meu salário vem de vender opção. Eu faço day trade, swing trade, que é o meu bônus. Eu me dou um bônus, eu me dou esse luxo. Mas as minhas proporções de capitais que eu uso a maior parte do meu capital,
a esmagadora é para poder vender opção e, no meu caso específico, eu gosto de comprar estoque de qualidade de longo prazo. Blue chips. E eu não mexo com cripto. A gente pode falar mal de cripto agora ou daqui a 5 minutos? Vai ter um momento na live para falar mal de cripto, por favor? Eu já estou aqui não vai falar mal de cripto, não. Vocês não vão ter essa alegria hoje. Mas só para concluir, então, quando a gente fala sobre perda, só para deixar bem, se você quiser se aventurar em day trade, em swing trade, obviamente que você tem que saber navegar o seu risco reward. Tem risco inerente e geralmente o que é mais rentável, ele vai te trazer mais risco e você vai acertar, e às vezes você não vai acertar, porque a gente está falando sobre isso hoje. O que vai acontecer amanhã no mercado, daqui a 5 minutos? Eu não sei, Warren Buffett não sabe, Ray Dalio não sabe, Carlão não sabe, só Deus sabe. Então, a gente trabalha com probabilidades. Agora, ponto, e eu concluo e deixo o Carlão fazer o comentário dele. Quando você... É por isso que ele está fazendo na mentoria dele, que eu quero que você fale um pouquinho sobre isso também. Carlão, se você está sendo bem orientado com uma pessoa como o Carlos, você entende a mecânica de vender opção, e você psicologicamente está preparado para passar por esse processo, perder não faz parte do nosso vocabulário. Não. Concordo? Concordo em número, gênero e grau. Tá? Tem uma passagem da Bíblia que fala sobre a porta estreita e a porta larga. O day trade é a porta larga. A porta estreita é o vendedor de opção. Ponto. Boa. Tá? Isso é inquestionável. Por que estreito? Porque você ganha pouco, mas ganha sempre. O day trade, ele perde muito e pensa que ganha. Ele ganha muito e perde tudo que ele ganhou e mais alguma coisa. Então, por isso que é a porta larga. É que todo mundo quer. O que é mais fácil, entre aspas. O que é vendido, que é mais fácil. Primeiro, cara, como é que você oferece, por exemplo, aqui no Brasil, um mini contrato com uma margem de R$50, de R$100? Só que o contrato já é uma alavancagem. O contrato já é uma alavancagem. Você já compra um contrato com uma garantia de R$50 alavancado. Cara, isso que olha só, olha que coisa interessante. Variou 1 centavo, já raspa tudo teu. Por quê? Porque para o capital maior, 1 centavo não é nada, mas para o teu capital que já está alavancado é muita coisa. Aí é quando tu toma rasteira. Ninguém percebe isso. Não, então, para aprender a vender opções, você tem que desassimilar hábitos adquiridos. Tem que acabar com essa história de querer ganhar muito toda hora, todo dia. Tem que acabar com isso. Tá? Opções é para formar patrimônio, é para gerar renda. Como o Brunão falou aí, eu compro blue chips aqui com dinheiro, pago minhas contas, blue chip. Então, e o day trade do Brunão é um day trade coberto. Se a operação for para o lado errado, ele fica lá vendido tranquilão, esperando o vencimento e acabou. Não deu certo, mas vai dar certo lá no vencimento. É muito diferente. A probabilidade do vendedor é de 66% a 70%. Cara, isso aí é incrível. Por quê? Resumindo, Bruno, se você vende uma opção put, se o papel andar de lado e subir, ou ficar até abaixo do preço do seu strike, perto do exercício, você ganha. Então, é onde entra os 70%. O mínimo é 66% de probabilidade. Carlos, aqui, deixa eu te falar, eu não sei se a gente está... Aqui, sabe quantos por cento das opções vocês falam que vira pó, né? Vira pó. A gente fala que ela chega no vencimento sem valor, é worthless, sem valor. Sabe a proporção de quantos por cento de opções chegam no final, no vencimento, elas valem 0? 80%. Caramba, meu sonho. Como é que pode você olhar qualquer coisa dentro do mercado financeiro? E quando eu falei para a Karina que o que a gente faz é o mais difícil, foi em 2 sentidos. No sentido seguinte, você fazer day trade em opções é mais difícil, porque a opção ela vence. Eventualmente ela vence. Então, se você fez tudo errado, ela vai a 0. Mas a outra coisa que eu falei que é difícil, e é difícil quando você mexe com opção, até em venda de opção, é porque você colocar isso na sua cabeça que você falou, Carlos, que é devagar e sempre. Você vai devagar e sempre, devagar e sempre, devagar e sempre. Se você consegue passar por essa barreira, e eu acho que uma das razões, eu estou falando isso assim da minha experiência super limitada com o tipo de informação que tem no Brasil. Vocês dois sabem mais do que eu sobre isso. Mas tirando as pessoas que eu falei no Carlos, até gente renomada no Brasil sobre opções, renomada,
Porque eu acho que as pessoas, acho que não sei se todo mundo entende que qualidade e quantidade são coisas distintas. Não é porque o cara tem 5 milhões de seguidores que o cara, sabe, é fácil, eu acho que é muito fácil, e eu acho que isso é um dos problemas que a internet trouxe, com todas as vantagens, mas no mundo digital em relação ao nosso mundo de investimento, é porque é muito fácil para um leigo, cara. Você chega, você, Karina, fala 3 ou 4 palavras que o cara nunca ouviu na vida, e o cara fala assim, caramba, o cara tá falando sobre coisas de finanças, o cara se sente intimidado e fala assim, pô, esse cara aí sabe. Olha só, o cara falou 2, 3 termos que eu nunca escutei. Pô, alavancagem, não sei nem o que é isso. Strike, não sei o que é um strike. Um spread, o cara não sabe nada disso. Um call, um put, o que seja. O cara acha que você sabe, bam, bam, bam. Então, e as pessoas vendem uma impressão de uma coisa que não é real. Quando você fala sobre venda de opção, por isso que a opção tem uma repercussão, as pessoas têm preconceito. Porque quando pensa em opção, o pessoal diz, pô, opção é aquele negócio que você compra, geralmente você não pensa nem em vender, e se você fizer errado, você perde muito mais do que você ganhou. Essa é a primeira impressão das pessoas. Então, quando você traz quando a gente traz o que a gente faz, que é vender opção como criador de renda, criador do seu patrimônio, inclusive como um veículo para você adquirir, no meu caso e no caso de muitas pessoas, eu gosto de comprar high quality, de qualidade, para mim, para os meus filhos, eu não compro estoque. Eu vendo o put daquele estoque e, eventualmente, eu vou ser assign, ele vai ser meu. Se ele não for, eu estou ganhando dinheiro. Então, o que a gente está fazendo aqui, eu acho muito bacana, Carlos, e é isso que eu acho que é muito legal do que você faz, é desmistificar esse mundo, porque existe um monte de oportunidade para a comunidade brasileira, tanto aqui que no Brasil, e o povo está tomando ferro em coisa altamente especulativa, como o Bitcoin. Estou falando de Bitcoin, cripto. Tá, pegou? Que é simplesmente especulação, que só existiu, que foi alavancado, que se cresceu assim absurdamente nesses últimos 2 anos, porque existiu dinheiro artificial que não vai voltar para a economia. E quem acreditou... Olha, tu não tem noção como é a briga lá dentro desse clube aí com a cripto e com os estoques. É uma briga, assim, que... Uma coisa, Bruno, que eu aprendi com o tempo, né, operando opções, é que eu achei que era um mercado fora do... Assim, que não tinha nada a ver você vender uma call, né, entregar o ativo mais... Sim, é isso entender. Não é fácil. Então, só que o prêmio é o dinheiro mais real do mundo. Sim, é o dinheiro mais real do mundo, porque alguém quer se proteger e alguém quer vender o seguro para ele. Acabou. É um negócio como qualquer outro. Por isso que o pessoal tem até gente aí que está fazendo a mentoria comigo, que está botando ali, ó, Merenda é show, grande mentoria, tamo junto. Então, é porque você tem que criar um jeito de tirar essa venda de coisa difícil. Parece que o pessoal que entende de mercado financeiro quer criar termos difíceis para a gente achar que só quem é o galáctico que entende do assunto. E, às vezes, nem ele sabe o que está falando. Ele fala aquilo ali porque ele repete. Ele tem uma noção superficial, mas prática mesmo. Isso é muito raro, Bruno, porque é o seguinte... Imagina o seguinte... aí isso acontece nos Estados Unidos pra caramba. Por exemplo, ninguém quer ser aí lavador de carro e pedreiro e eletricista. Né? O cara quer ser engenheiro ou mais alguma coisa. Então, nas opções é a mesma coisa. O cara prefere ser o quê? O de terno e gravata, que vai para o YouTube falar e dizer que é foda, e o cara que vai para operar fica lá escondido numa mesa. Entendeu? Então, essa que é a realidade. Eu vou te falar, eu só saí, vamos dizer assim, do armário, só apareci nas redes sociais por influência do Will, lá, o feirante da Bolsa, que é um cara que eu admirei muito. Por quê? O que é que eu achei legal? Onde é que se completa a minha história com ele? Ele passou 20 anos acumulando, achando que só de comprar ações e viver dividendo ele ia ficar rico. E ele foi acumulando, e nunca chegava esse dia. Quando a gente se encontrou, e eu tinha uma admiração por ele, porque eu queria entender como é que um feirante conseguiu ter um patrimônio milionário, como é que ele conseguiu fazer isso, né? Então, eu era um admirador dele, um fã dele, e eu trocava zap com ele e não sabia que era ele, cara. Quando eu descobri, eu liguei, chorei de emoção, meu irmão, eu sou teu fã, ele falou, para com isso, rapaz, ele é uma pessoa muito simples, é o William, sim. Né? E aí foi o que aconteceu, ele falou assim, Carlos, você foi uma das melhores coisas que aconteceu no mercado financeiro na minha vida,
Passei 20 anos, se eu soubesse disso, a minha carteira já estava 3 vezes mais de tamanho. Porque o que você faz, tá? O que você faz, o que você me ensinou a fazer, cara, é sensacional. Eu não corro, o risco é praticamente zero, porque se der alguma coisa errada, eu rolo, eu não vou perder aquilo ali, porque eu tenho como rolar, como compensar. Eu vou compensar imposto de renda com rolagem. É tanta vantagem que a pessoa não imagina. Entendeu? Até quando a pessoa deixa dar um exercício, né? Paga pelo prêmio, por imposto e pela ação. Enquanto ele pode se livrar disso, não fazer nada disso, ainda ter um fisco a favor dele. Então, isso tudo eu vou ensinar lá no curso, para a pessoa entender que na prática, na minha opinião, Bruno, é mais simples do que se imagina. É só esquecer um pouco essa teoria de lado, apertar botão igual videogame, jogar, saber jogar certo. E outra coisa, opções não é para ataque, é para defesa. Você se defende e ganha dinheiro. É como se você não deixasse o negócio passar, você vai chegando no dia do exercício, aquilo zera, acabou, você abre outra, você se defende, você não agride, você não é um agressor. Você não é um play agressivo, entendeu? Então, isso para mim é top. A nossa turma aqui apelidou, porque aqui, quando você compra, o processo de você vender um put coberto, e você vende, eventualmente você vai ser exercido, aquela palavra. E você comprou o ativo, o estoque, você começou a vender a opção, depois você pegou o dinheiro porque você começa de novo. Aqui eles chamam, tem uma estratégia que chama The Wheel Strategy, a roda, right? Aqui eles chamam de a roda, a estratégia da roda. E os meus chamam de roda de dinheiro. É roda do dinheiro, e eles falam sempre isso, a Karina sabe. Mas é exatamente isso, sabe? A gente é um conhecimento, é por isso que eu sempre falo isso, Carlos. Eu sempre falo, a Karina sabe. People don't know what they don't know. As pessoas não sabem o que elas não sabem. Ô, Carlos, mas é tão... É até inacreditável a gente de acreditar, né? De tão bom que é, porque quando a gente vai falar referente ao prêmio, fala, você vai fazer isso, você vai receber um prêmio. Receber um prêmio? Esse prêmio é seu, indiferente do que acontecer, esse prêmio é seu. Ah, é meu? Tipo, a pessoa não acredita, sabe? Não pode, não sei o quê. Eu tinha investimentos em cripto, ainda tem alguma coisa, e eu fazia... Olha lá. E eu fazia day trade em cripto, né? Mas na minha época não tinha esse negócio de hoje que tem de alavancagem, de futuro, essas coisas, não tinha nada disso. E, enfim, né? E aí, quando eu fui descobrir essa parte de opções, falou, mas tem um prêmio, você ganha um prêmio. Você ganha um prêmio? Como assim ganha? Não existe isso de ganhar um prêmio, né? E aí tu precisa, e na verdade... Tu precisa fazer a estratégia, você ganha o prêmio para você realmente acreditar, nossa, isso ganhei, é verdade, existe. É emocionante isso. Existe, não, gente, pode acreditar. Karina, e tem uma outra coisa que você tem que trazer das opções, da venda de opções para o mundo real, é o seguinte, o Brunão, eu acho que vai concordar comigo, você também. Você imagina o seguinte, as profissões, elas têm uma limitação em relação à idade e ao vigor físico. Você pode ser um vendedor de opções com 90 anos. Sim, tá? Sim. É um trabalho que você passa a comandar você passa a ser o capitão do seu investimento. Então, aqui no Brasil, existe esse pano preto para que você deixe seu dinheiro no fundo A, no fundo B, com um assessor tal. Ele não quer que você seja o comandante do seu barco. Então, a mentoria baseada ali para você virar o comandante do seu dinheiro e saber que você, em vez de botar uma banca de revista, algo que você não sabe mexer bem, que é o mercado físico, você tem como operar dentro da sua casa. Se você é tímido, você não gosta de falar, você vai vender seguro sem olhar para quem você está vendendo. Então, isso é maravilhoso, porque você pode fazer isso em qualquer idade, fora que ativa o teu sistema mental, fica ativo. Você agora se sente pobre. Parece que é um trabalho de esporte. Assim, eu me sinto um jogador de futebol talentoso. Aquele cara que joga, ganha dinheiro e faz o que gosta e ganha dinheiro. Então, as opções para mim é isso. É um esporte que eu gosto de praticar e aquilo ainda me dá dinheiro. Eu amo opções, Carlos. Não, Carlos, mas Carlos, agora você falou a minha língua, porque eu falo muito isso lá no clube, quando a gente faz as nossas reuniões lá internas no clube, eu falo assim, gente, as pessoas ficam sempre te oferecendo coisa, né? Compra apartamento, compra casa, vamos investir nisso, abre uma empresa. Eu falei, gente, não me oferece mais nada.
porque agora eu descobri uma forma de ganhar dinheiro que eu não me incomodo, não me estresso com nada, entendeu? Não tem funcionário, não tem cliente, não tem fornecedor, não tem nada. O meu dinheiro está ali, toda semana, todo dia eu tiro uma renda daquele dinheiro. E enquanto eu estiver lúcida e eu souber do que eu estou fazendo, 70, 80 anos, é a minha aposentadoria. Entendeu? Daqui para frente, tu só vai praticando, vai aperfeiçoando e vai aprendendo cada vez mais. Tu sempre vai ter o teu capital ali, o teu dinheiro vai estar ali, tu vai estar tirando a tua renda. E tu não te incomoda, tu não te estressa, sabe? Com nada. Então, assim, eu digo, gente, pai, não me oferece mais nada, que agora eu descobri uma mina de ouro, me deixa aqui quietinha. Porque é isso, Carlos. Enquanto você estiver lúcido, não tem. Tu tá sempre ganhando teu dinheiro. É verdade. A mina de ouro está nisso aí, porque você imagina, Bruna, Karina, você gosta, por exemplo, de ser uma engenheira de mineração. Aí você chega lá nos seus 60 anos, 65, você sabe que a sua capacidade motora ela diminui. Aí você diz assim, eu gosto tanto disso, mas eu tenho que parar. O que é que vai acontecer? Você vai em casa, vai ter depressão, vai ser uma pessoa rancorosa, triste, porque queria continuar. Então, a vantagem de conhecer as opções é que você pode continuar. Você pode ir até o último dia da sua vida. Então, para mim, opções é vida. Me mantém sempre com perspectiva diferente, me faz entender um pouco das economias mundiais, do meu país, então, da sociedade como um todo. Então, a opção, para mim, ela virou uma interação. Por exemplo, eu só estou aqui conversando com vocês, tendo o prazer de estar numa live dessa, porque as opções me inseriram nesse mundo. Né? Então, é maravilhoso, porque é um convívio social e, ao mesmo tempo, muito autêntico. E daqui a 30, 40 anos, se a gente estiver vivo, eu acredito que sim, a gente vai dizer, lembra que a gente fez uma live há 40 anos atrás? Falava disso, daquilo, isso e tal, o pessoal... Você entendeu? Então, é isso que é legal, é o histórico que isso deixa, de você ter a certeza que você não precisa se aposentar. É lindo mesmo. Mas, Carlos, assim, o segredo da opção, eu não sei como fala aí no Brasil, mas o segredo da opção é o Cash Security Put e o Cover Call. Esse é a tua renda, é o segredo da opção, né? Mas a gente, assim, tem pessoas que têm o vício do day trade, né? De tu estar ali operando o dia. Porque quando você faz Cash Security Put ou quando você faz Cover Call, você não precisa estar ali o dia todo operando, né? Você faz e deixa lá, o dinheiro vai vir de qualquer forma. O prêmio você já ganhou. Né? Você só vai estar cuidando para ver se a porcentagem está maior que o seu prêmio, enfim, né? Você vai fazer as estratégias. E aí você pode ficar a semana, se você faz uma operação dessa na segunda-feira, que você ganhou um prêmio bom, você fica a semana toda sem fazer nada, né? E aí, o que você vai fazer? Então, a gente tem, né? Mas assim, eu já diminui bastante. Eu falo para a galera, eu estou me curando. Então, no começo eu não sabia dessa estratégia, depois eu descobri que eu poderia fazer day trade de opções, mas está aí, tá aí. Porque eu vou ficar quieto, porque se eu começar a falar sobre... Eu já fiz day trade de opções, mas é assim, Karina e Bruno e o pessoal que está nos assistindo. Não é que eu me senti desconfortável, é porque eu não me encaixo muito nesse modo operacional. Por quê? Porque, assim, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Então, eu ainda estou na transição de desassimilar os hábitos adquiridos durante toda a minha vida. Então, imagina, eu comecei com 14 anos no mercado formal. E aliás, na verdade, eu comecei a trabalhar com 12 com meu pai, né? Aprendi com ele, eu sou eletricista, né? Eu sou eletricista bobinador, instalador e sou eletrotécnico. Então, eu comecei a minha trajetória profissional e eu acreditava que era o trabalho que ia me deixar rico. Era isso que eu acreditava. Então, eu não conseguia pensar de forma diferente. E aí, o que acontece? Você vai para as Forças Armadas, você acha que quando você vai subir de patente, tua vida vai mudar, tua renda vai melhorar, né? E a gente vai vendo ao longo do tempo que não é isso que acontece. E então, mas só que essa raiz, essa ideia de ter que trabalhar, voltar para casa, eu perpetuei até depois que eu me aposentei. Só para você ter ideia, Karina, eu arranjei um trabalho depois, na própria Marinha, né? Eu já não usava mais uniforme, eu prestava um serviço, e depois, atualmente, eu arranjei um emprego, né? No novembro do ano passado. Por quê? Justamente porque é isso que você falou. Eu vendia uma opção, eu instrumentava opções para alguns colegas meus, mas o tempo ficava muito livre.
Então, como eu tinha ido para a reserva com 46 anos, eu me acho muito jovem ainda para estar parado em casa sem fazer nada. Aí eu ficava sentado ali no sofá, vendo Netflix. Aí aquilo ficou uma rotina muito chata. Eu sempre fui um cara elétrico. Né? Não, aí, Carlos, um problema bom de ter. o Carlos, deixa... Eu não, diferente de vocês, eu não sei o que, é que vocês fizeram na vida de vocês, né? Nessa fase da minha vida. Imagina, de 12 anos até 48 anos que eu estou me desligando agora da empresa, né? Se Deus quiser, mês que vem, eu estou me desligando. Então, você imagina que de 12 a 48 está dentro de um sistema que você mecânico, você costuma fazer aquilo, você gosta de ir, da interação social. Eu sou muito socialista nessa parte. Socialista não é ideológico, mas de estar no convívio social com as pessoas. Eu amo isso, né? Então, o que aconteceu? Foi um choque para mim de pensar de só operar opções. Só que agora a coisa ficou intensa, as pessoas começam a me procurar, aí veio a mentoria, eu vejo pessoas para pedir orientação técnica de opção, rapaz, eu estou numa enrascada aqui, como é que eu faço? Então, quando isso começou a acontecer, aí eu comecei a me desassimilar o que era um trabalho físico de ir para ir, voltar, e agora eu estou aqui, entendeu? Estou muito feliz. Mas foi muito engraçado quando o Bruno foi me explicar como funcionavam as opções, né? Aí ele falou, então vou te mandar a estratégia, você vai fazer tal, né? E aí, para 15 dias, né? Um Cash Security Put. Aí fui lá, fiz a estratégia, falei, tá, fiz, e agora? Não, agora deixa aí, 15 dias. Eu falei, tá, e nesses 15 dias... E aí? Não, deixa aí 15 dias, você já ganhou teu dinheiro, deu. Agora fica 15 dias assim, sem fazer nada. Aí passou 2 dias, e aí não posso vender, o que eu faço com aquilo lá? Deixo lá, e falou, não, deixa. Eu falei, aí eu voltei a fazer trade em cripto, porque aí não tinha nada para fazer, eu tinha que fazer alguma coisa, né? E aí era ruim, porque o mercado não estava bom, né, para cripto, e aí você acaba às vezes perdendo. Dá para repetir o que você falou por último aí? Aí o que você ganha lá nas opções, você perde aqui do outro lado. Falei, não, gente, vou parar com isso aqui. E aí eu comecei a estudar opções, e fui indo, e aí, enfim, né? E aí você vai. E aí, como você falou, com o tempo você vai se acalmando, porque aí você começa a ter outras coisas, né? E você vende uma opção para 10 dias, 15 dias, e o seu dinheiro já veio, já está ali, então você começa a se acalmar um pouco mais, e aí você começa fazer outras coisas, né? Então, hoje a gente tem um clube lá que a gente tem uma galera muito legal. O Bruno faz um trabalho maravilhoso com as pessoas, né? Então, a gente tem o áudio lá, que antes era 2 vezes ao dia, agora já está quase o dia todo, porque um entra, o outro sai, né? E ninguém quer sair dali do áudio. E a gente faz os trades, e o Bruno manda as estratégias, e às vezes as pessoas ficam conversando, né? Então, assim, e aí tu vai interagindo. E eu queria saber de você, Carlos, porque assim, a gente tem muito, né, o pessoal no nosso clube, nos nossos grupos do Brasil, muita gente que acompanha os nossos trades, o nosso trabalho, o trabalho do Bruno, mas tem muita gente que tem a dificuldade de abrir uma corretora, de fazer trade aqui nos Estados Unidos, né, de operar na forma como a gente opera. Tem gente que tem dificuldade da língua, tem gente que tem dificuldade de abrir de mandar o dinheiro para cá, acha, né, que, enfim. Então, eu falei para o Bruno, né, que eu sabia de você, e falei, vamos trazer o Carlos, porque eu acho que é uma oportunidade. Não sei se você faz um trabalho como o Bruno faz aqui, mas eu acho que as pessoas, mostrar para as pessoas que tem alguém no Brasil que poderiam ajudar. Não sei o que você faz na mentoria, se você tem grupo no WhatsApp, como é que funciona o seu trabalho hoje? Bom, como eu falei há pouco, né? Isso para mim tudo é muito novo, né? Então as pessoas que acreditaram em mim, que me colocaram na exposição de explicar e tal, de começar um canal, para ter ideia, o meu canal tem 1 mês e pouco, 2 meses no máximo. Por quê? Porque, na verdade, Karina, eu fazia isso só para mim. Eu fui um operador de mesa, assim, de operar só para mim e para algumas pessoas. Assim, pediam orientação, eu fazia e tal. Às vezes a pessoa ficava atenta. O que acontece nas opções? A pessoa trava, às vezes. Vê aquele negócio negativo, não entende nada. E, não, calma, peraí, eu vou fazer essa rolagem para você. O que é isso? Calma. Primeiro eu vou fazer para você se acalmar, para acabar o pânico. Sem pânico você vai entender o que eu fiz. Então, eu sempre procuro ter essa boa conversa. Então, eu comecei a canalizar energia para isso.
Então, isso é tudo recente. A mentoria começou ontem, né, no caso. A primeira mentoria minha começou ontem. Né? Eu até falo para eles que eu não queria nem fazer mais, né? Porque eu não sei como é que vai ser a minha cidade, como é que eles vão me receber. Parece que a recepção foi muito boa, né? E foram 3 horas na primeira aula e ninguém saiu. Ficou todo mundo lá. E assim foi um ponto muito positivo. O feedback foi muito positivo pela o quê? Pela clareza da explicação, de trazer a realidade que a gente vive no dia a dia para as opções. Porque eu digo que nós somos uma opção. Nós temos validade. A gente não vai morrer, então a gente tem validade. Entendeu? Quando a gente está doente, quando a operação está dando errado, né? Você está doente, tá? Quando você fica bom, você volta para o lucro, você volta para a posição confortável e tal. Aí você continua rolando até os 50, 60, 70, 80 anos, 90. Ah, vamos dizer que tu morre com 100, a tua opção, a validade foi 100 anos. É isso. Então, eu trago o nosso dia a dia, o que faz as pessoas aprenderem opções de verdade? É você trazer o mundo real para dentro das opções, porque as opções é o nosso dia a dia. Só falta ter uma associação com isso. Se tu aprender a associar, você vira 10. Agora, em relação ao que você perguntou, a gente pode fazer uma tentativa de trabalhar num grupo para ver como é que funciona, qual o feedback das pessoas, porque eu me preocupo muito, Karina, com a qualidade. A quantidade e ganhar dinheiro, para mim, são consequências. Se você consegue ter qualidade, você tem que se esforçar para a curva da qualidade andar em paralelo com a quantidade. Isso é muito difícil. Normalmente, elas se destoam. Então, eu, como fui militar, eu tive que... Eu sempre, em alguns casos, eu era bastante rigoroso com a qualidade. Por quê? Você é um militar, você presta um serviço para a sociedade. Então, você tem uma dívida com o país. Você está recebendo o dinheiro do contribuinte para fazer o seu melhor. Então, eu tenho preocupação, sim, com a qualidade, de expor meu nome, e que eu represento uma instituição, porque eu não sei aí se os Estados Unidos, parece que quando o militar vai para a reserva, ele deixa de ser militar, ele vira ex-militar. Aqui no Brasil, a gente permanece com a patente, né, ou com a graduação, e continua respondendo qualquer coisa que acontecer. Se eu cometer algum tipo de delito, eu vou responder lá no quartel e também eu continuo sendo um suboficial da reserva. Então, e eu posso ser convocado, né? Até os 63 anos de idade. Então, eu tenho uma responsabilidade pública e com o meu próprio nome. Então, para mim, fazer trabalhos meia boca, fazer coisas que não vai dar para atender todo mundo, é um teste para mim. Mas eu sempre digo assim, quem comanda 5 homens, comanda 50. Quem comanda 50, comanda 500. Porque você vai ter gerente à sua volta e você, pelo feedback dele, você vai entender como é que está a ponta. Então, no quartel tem isso também, né? E a gente vai sendo treinado para chegar nas graduações, onde a gente vai desenvolver uma quantidade maior de pessoas. Mas eu sempre fui preocupado com o meu soldado, com o meu cabo, que está lá na ponta. Eu gostei de conversar muito com ele, porque eu queria saber como é que ele estava se sentindo com o meu comando, com a minha liderança. Então, isso aí eu fui aprendendo lá dentro e eu trago isso também para a minha parte de opções. Então, eu não quero ser um profissional que vai passar coisas que as pessoas não entendem nada. Eu prefiro sair do mercado. Eu não vou ficar vendendo porcaria para os outros, número para os outros. Eu quero vender qualidade. Eu quero que a pessoa diga, Carlos, você, de fato, o que você me ensinou, você mudou a minha vida. Quando eu explico isso, é o top das galáxias para mim. Para mim, vale mais do que o dinheiro. Mas, Carlos, eu vou te falar que tudo acontece naturalmente, tá? Quando eu entrei para o grupo do Bruno, lá no clube, no Discord, eu acho que tinha em torno de 100 pessoas, um pouco mais de 100 pessoas. Hoje, a gente está com mais de 200 pessoas no clube. Então, assim, e a coisa vai indo, sabe? E tem dia que a gente está ali no áudio que tem 20, 30 pessoas, tem dia que a gente está no áudio que tem 10 pessoas. Então, assim, claro, tem dia que é um pouco mais difícil de você controlar essa turma toda, né? Mas todo mundo está ali, já se entende, as pessoas já sabem como que funciona, né, o dia a dia, como que funciona o áudio, e assim vai indo. Então, assim... a gente ia ficar muito contente de ter você lá no nosso Discord com a gente poder dar essa oportunidade às pessoas.
assim, você vai começar com um grupo pequeno, não é um grupo muito grande, sabe? A gente também não sabe como que vai ser, né, de receber, mas a gente gostaria muito que você pensasse nessa oportunidade de você entrar no nosso Discord, conhecer um pouquinho, conhecer um pouco do nosso trabalho, e se você der uma oportunidade para a gente abrir um canal para você, sabe? Para poder ajudar as pessoas, porque a gente realmente, e até a gente tem aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas que têm investimento no Brasil. E eu acho que você manter as suas ações no Brasil em holding não te dá a rentabilidade que as opções dá, né? Que hoje a gente tem um conhecimento disso, tanto você fazer cover call, né? O Cass, que talvez cover call, que já tem as ações lá. Então, eu acho assim que seria uma forma, né, de a gente estar ajudando mais pessoas. O nosso clube tem o propósito maior em ajudar, a renda é muito pequena, né, do clube, então, assim, e realmente, e hoje, assim, ó, hoje a gente tem lá uma turma que já está há mais tempo, que ajuda, sabe, assim, que um ajuda o outro, um já responde, elas se ajudam entre si, sabe, e a coisa vai crescendo naturalmente, que quando você vê, você falou, já está com 200, 300 pessoas, e é automático, assim. Então, eu queria deixar esse convite aberto para você, a gente pensar, conversar, né, de você estar aí. Eu queria aproveitar também agora e você já deixar aqui as suas redes sociais, como as pessoas poderiam te encontrar, como que funcionam as suas mentorias, aonde que você publica, aonde que você fala, né? E se você quiser, a gente também gostaria de ter essa parceria com você, de estar publicando lá no nosso Discord, né, para poder também avisar o pessoal, para ter conhecimento de como funciona no Brasil, que eu acho que é uma oportunidade para todo mundo, tanto quem está aí no Brasil, como para o pessoal que está aqui nos Estados Unidos. Vou te passar aqui lá no teu WhatsApp o link do meu canal, né? Tá. Manda que a gente coloca aqui. Tá, eu coloquei aí e pelo Telegram. Acho que o Bruno tem Instagram meu aí, só que eu não estou conseguindo abrir aqui. Eu vou procurar aqui e já vou botar. Tá, aí o Bruno é até meu amigo lá no Telegram lá. Então, assim, o canal do YouTube, eu sou mais fã do YouTube. Por quê? Porque o que acontece? Eu estou produzindo vídeos de uma forma bem singela, bem simples, de como marcar preço para fazer uma operação de call e de put, né? E também mostrar que tipo de observação você tem que ter para escolher se você quer vender uma call ou uma put. Então, eu procurei fazer vídeos de ativos que nós usamos aqui no Brasil de forma mais simplificada possível. Não sei se o Bruno já viu algum vídeo meu. Já vi, cara. Já viu, né? Então, as marcações, sem ser muito análise gráfica, mais uma análise de preço, porque eu entendo o seguinte, que é um comportamento de preço aqui. Aqui é mais fácil, na minha opinião, é mais fácil de você ver um direcional de um preço de um ativo, sabendo a quantas vezes ele bate naquele preço para cima ou para baixo. Então, eu estou usando mais o YouTube, o Telegram, e vou começar a usar à medida que eu aprender a usar, porque eu não sei nem usar isso direito. Tudo isso começou, Karina, foi assim, foi muito rápido, foi um meteoro. Do nada apareceu 200 inscritos lá, tem pessoas que eu nem conheço, pessoas de canais, eu digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, para mim é tudo muito novo, entendeu, Karina? É tudo muito novo, eu fico satisfeito quando eu sei que pessoas me dão feedback positivo. Tá? Isso, para mim, é como se eu estivesse cumprindo uma missão, né? E é isso que eu faço, e se puder ajudar, eu vou pensar, porque vocês falam tudo em inglês, aí eu tenho um negócio, uma barreira muito grande. Não, é tudo em português, A gente tem um canal no Discord que é de ações do Brasil, estoque do Brasil e chats do Brasil. Assim, o nosso Discord ele é todo dividido, né? Não, mas é tudo em português, não é nada em inglês, não. Legal. Para a comunidade brasileira, os brasileiros mesmo. Assim, porque eu me sinto tão honrado com um convite desse. O Bruno é um cara que eu respeito muito, assim. E como eu não sou um cara desconhecido, ninguém me conhece, eu fico assim, impressionada de vocês terem essa confiança, né? Acho que porque o histórico da gente é que faz a diferença, né? A gente aprende no quartel o seguinte: as palavras convencem, o exemplo arrasta. Então, o Brunão sabe que lá no grupo eu passei 2 anos operando e printando operações reais, nada de conta demo, né? Porque a vida sem emoções não é vida, não é nada. Então, como diria Roberto Carlos. Por isso que eu gosto de fazer day trade. Olha, não, mas aí esse tipo de emoção não é emoção, isso aí é pesadelo.
Entendeu? Isso aí é pesadelo. São emoções gostosas de ver. Imagina, se eu tivesse a oportunidade de conhecer o Brunão, você pessoalmente, a gente está num clube ou num shopping, ou num lugar bem agradável. Só que a gente vai aí, cara. Não seria legal? Uma emoção boa? Então, é isso que as opções me trouxeram, né? Então, é mais ou menos esse giro que eu digo. Então, por isso que eu faço opções, coloco o print de conta real, nada de conta demo, até porque eu não sei nem se tem conta demo de opções. Pelo menos aqui no Brasil eu desconheço, né? Então, isso começou a movimentar pessoas. Foi um movimento de 2 anos ou 3 anos que eu estou no grupo de venda coberta de opções, e esses movimentos foram um grupo quieto, parado, e eu comecei a fazer movimentos ali. Só que eu fazia, não era para me querer ser o melhor, porque eu via que as pessoas se abalavam muito, era muito medinho, muito medo, muito medo. E eu digo, poxa, se eu começar a printar, eu posso ajudar alguém ali a entender que aquilo funciona. E a pessoa tem que, tipo assim, Carlos, por que você fez isso? Por que você instrumentou assim? Né? Mas aí, às vezes, a pessoa nem pergunta. Vai olhando aquilo ali, prefere ficar no vazio, não pergunta nada, aí, às vezes, até desestimula. Então, eu nunca imaginei que ia ter essas oportunidades, né? Porque, infelizmente, tem gente que só gosta de ter o cal. Ele não quer ser o comandante do patrimônio dele. Né? Infelizmente, ele não quer ser o comandante. E é diferente de você pedir um suporte técnico. Por exemplo, o Brunão conhece máquina de computador, ele entende. Mas acontece um problema na máquina dele, ele diz, não, tem que chamar um técnico para me dar esse suporte. Tá? Aí o Bruno vai lá, chama esse cara resolve. Ah, foi só isso? Beleza. O cara explica para ele, ele vai entender tecnicamente. Então, opções é isso. Depois que você entende, você só precisa de um técnico. Tá? Como qualquer trabalho, um coach, né? Vamos dizer assim. Você só precisa disso. Porque tem pessoas que vão precisar de acompanhamento. Não é que elas sejam limitadas, mas às vezes o emocional não está treinado o suficiente. Aí ela se sente mais segura do lado de alguém. Né? Isso a gente percebe isso em qualquer... Por exemplo, militar que assume liderança, a gente percebe que o nosso subordinado, quando ele vê que você entende e que você sabe o que tem que fazer, ele se sente mais protegido, ele se sente mais resguardado. E ele se posiciona melhor no posto dele. Né? Em função disso. Né? Que é o chamado líder nato e tem um líder de direito. Aquele que está só sendo figurativo, representante, porque ele está ali naquela patente, ele tem que liderar. Mas o líder nato é aquele que ganha o respeito pelo posto, pela pessoa, da forma que ele conduz as coisas. Né? Então, eu sempre gostei da segunda opção, da liderança nata. Eu procurei desenvolver isso. Então, é isso que acontece. Às vezes, a pessoa precisa estar do teu lado, você está aí. Mas, de vez em quando, você não fala, Bruno, o que é que você acha disso aqui? Você não faz não troca feedback com ele? Então, isso é natural. Mas isso é o legal da coisa, todo mundo se nivelar, trocar ideia. Aí você vai falar um negócio para o Bruno vai dizer, é mesmo, Karina, eu não tinha atentado para esse detalhe. Então, você passa a ser uma peça que vai fazer o conjunto da obra ficar melhor, mais afinado. Verdade. Então, essa que é a ideia das opções, entendeu? As ideias, a ideia da mentoria é essa, de trazer pessoas para conversar de opções. Eu faço isso por causa disso. Não é porque o Carlos me ensinou, porque eu entendi que funciona dessa forma, que é melhor ir por esse caminho, entendeu? Então, não é o A, o B, o Carlos, não é nada disso, é aprender a ser comandante do seu patrimônio. Isso é top demais. Verdade. O Japa no Trade falou que a gente fala igual, parece gringo falando, olha... Eu falo demais, Bruno. Se tu não me cortar aí, não, se a Karina não me cortar, a gente parece gringo. Não, gringo por causa do sotaque. Mas deixa eu só falar uma coisa rapidinho para a gente, eu tenho que terminar. Eu tenho que buscar a senhora, minha mãe, no aeroporto hoje, olha. Eita, responsabilidade. Olha, é a mãezinha, né? A mãezinha. Mas assim, quando a gente estava falando rapidinho, só para poder fazer aqui um full circle em relação ao que a gente falou de day trade, você falar de day trade no Brasil e day trade aqui nos Estados Unidos são coisas completamente diferentes. Tá falando, quando você fala de um mercado com a liquidez que a gente tem aqui, eu não sei se eu comentei isso com o Carlos na outra live que a gente fez, Carlos, quando a gente foi eu, você e o Bruno, a gente está falando aqui de... Tem, por exemplo, tem uns ETFs que acompanham os índices, que acompanham o Nasdaq, o S&P 500, o Dow Jones, que eles têm vencimento cada 2 dias. Você tem strike e você tem vencimento cada 2 dias vencendo. E o spread, a diferença do bid-ask e do... Não sei como seria o termo, mas de 1 centavo. 1 centavo. E você está falando de milhões e milhões e milhões e milhões de contratos que são trade todo dia.
Então, você fazer day trade, se você entende como que day trade, assim, os princípios básicos. E tem outra coisa, day trade é igual um esporte de alta performance. Você vê, eu ia usar o Louis Armstrong, mas não é uma boa referência, mas você vê que o Usain Bolt, ou qualquer cara desse que performa um esporte em altíssimo nível, ele pratica aquela constantemente, dias, meses, anos, décadas para ele chegar no ponto. Day trade é mais ou menos a mesma coisa. Mas então, eu entendo no Brasil você ter reservas em relação a day trade, porque a liquidez é muito pequena comparado com isso aqui. Agora, quando você está aqui no mercado americano, e de novo, eu não estou fazendo apologia a day trade de maneira nenhuma. Tá? Nem estou levantando bandeira que a pessoa tem que começar a fazer day trade. Muito pelo contrário, day trade é uma coisa muito séria e, infelizmente, não é para qualquer um. Existe um nível de controle emocional que ainda está, sabe, no outro nível. Você tem que ter um comportamento assim muito disciplinado, muito, extremamente disciplinado. Mas tirando isso, em opções, como a gente conversou, vendendo opções, eu queria dizer para todo mundo que assistiu isso e não assistiu, que está no Brasil, corra, não caminhe, corra para entrar em contato com o Carlos, faça parte da próxima mentoria, acompanhe ele nas suas redes sociais. Opções é um instrumento de. O Warren Buffett ele fala que o mercado financeiro é um device, é uma coisa criada para transferir dinheiro do impaciente para o paciente. Opções é a mesma coisa, só que 10 mil vezes potencializado. Só que você precisa de ajuda de gente boa como o Carlos. Então, Carlos, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. É sempre bom. Quero dizer para você que eu já aceitei o convite que você não fez, mais ou menos, se a gente fosse no Brasil se encontrar. Se você pagar um pão com ovo, você pode ter certeza que no outro dia eu estou aí. E eu queria que você... Karina, a gente já pode terminar, né? Yes. Uhum. Você é o dono dos últimos minutos. Termine como você quiser. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que vocês me deram, a confiança. Eu fico emotivo com tudo isso, né? Porque eu nunca imaginei que se tivesse um dia a oportunidade de estar falando com alguém lá nos Estados Unidos, né? Brasileiro, que tem um respeito por mim muito grande, Karina e Bruno, um respeito muito grande. Então, assim, eu me sinto honrado, né? E eu quero dizer para vocês que a probabilidade da gente tentar fazer é muito grande. A gente só vai precisar ajustar algumas coisas aí que a gente tenta ajudar, porque eu sempre gostei de ajudar pessoas, né? Principalmente aquelas pessoas que querem, de fato, aprender a instrumentar. Isso é muito bom. E agradeço a todo o público aí, que eu não tive como comentar nada, porque quando a gente liga o convidado não consegue comentar, mas se for lá para o YouTube, eu posso tentar. Vocês fazem as perguntas lá. Carlos, eu falei aquilo, você quer que eu responda? Aí eu vou lá, entro no canal do Bruno e respondo. Tem uma pergunta do João Fernandes, mas ele falou que ele está na sua mentoria. Ah, legal. Top. Então você vai ter que dar Você está vendo o nível de exposição, Bruno? Se a gente está apresentando um trabalho ruim lá, o cara vem aqui, rapaz, eu fiz a mentoria desse cara, uma porcaria, entendeu? Então, assim, graças a Deus, as pessoas gostam de me escutar, né? Eu não sei o que é que eu tenho de especial, mas as pessoas gostam de me escutar do início ao meu fim, não sei por quê. Então, eu fico muito feliz com isso, né? Acho que talvez seja a minha simplicidade, a minha vontade, o meu desejo interior de querer ajudar a pessoa, de fazê-la entender, entendeu? E, para mim, o dinheiro está em segundo lugar, ele é uma consequência. É verdade. Qualquer coisa que venha dar dinheiro em qualquer coisa, para mim, é uma consequência. Tanto é que eu comecei com opções, fazendo para mim mesmo. Eu esperava que eu só queria formar meu patrimônio, e quando eu vi aquilo passou de só de formar o patrimônio, começou a me remunerar, pagar algumas contas aqui na minha casa, né? Então, isso aí, para mim, é uma satisfação muito grande. Mas olha... Fala, querido. Não, fala aí, Bruno, que eu vou fechar aqui a live. Então, deixa eu falar para você fechar. Eu vou falar uma coisa para todo mundo, vocês já sabem, para ficar gravado na posteridade. Eu tenho várias coisas que eu gravei para a posteridade, inclusive estou esperando certas pessoas um dia falar para mim, pô, bem que você falou aquele negócio. Mas eu vou falar sobre isso mais. Mas eu queria dizer o seguinte, que nesses anos, eu já vi pessoal saindo de operar Forex e vir para opção.
Eu já vi pessoal saindo de cripto, e vir para opção. Já vi gente sair de buy and hold, já vi gente, o que você imaginar, comprar ETF, metais, futuros, o que você imaginar. Mas eu nunca vi, não estou dizendo que existe, uma pessoa que veio para opções, que aprendeu com gente boa e que entendeu o valor de você vender opção, de você vender, ser um vendedor de put e de call, voltar para qualquer uma dessas coisas. Isso não acontece. Porque quando você... Não é verdade? É verdade. E é tudo que eu tenho para dizer essa noite. É verdade. Ninguém quer sair da roda da fortuna, não adianta, né? Então. Olha, Carlos, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Valeu, Bruno, mais uma vez, a gente finalizando aí o nosso podcast. E a gente se vê aí no próximo. Quem investe o futuro agradece e que Deus continue abençoando a vida de vocês dois, trazendo esse conhecimento que vocês têm para a gente e nos salvando das nossas perdas. Boa noite, pessoal. Foi muito bom. Obrigado. Boa noite.